Deus não se esqueceu de você. Olá, pessoal. Vamos ao Salmo do dia. Salmo de número 13, verso 1. Diz assim: Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Então, quando a gente olha ali para o título desse Salmo de número 13, nós vemos que é um salmo de Davi. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, depois que Davi se torna rei, ele vence praticamente todas as guerras. E então a gente percebe que aqui, quando ele fala até quando os meus inimigos me vencerão, ele não está falando então depois que ele se torna rei, porque ele vence todas as guerras. Então, esse salmo provavelmente foi escrito antes dele se tornar rei. E aí faz todo sentido, porque quando Davi foi ungido rei por Samuel, já havia o rei atual, que era Saul. E Davi, enfim, começou a servir um tempo no palácio, tocando harpa, e depois ele começou a ser um soldado do exército de Saul. Só que aí Saul começou a perseguir Davi, ou seja, a maior autoridade de Israel, que era o rei, começou a perseguir Davi. E Davi ele precisava fugir, ir de um lado para o outro, até mesmo a sua família precisou sair de casa e ir se esconder em cavernas, porque a perseguição estava muito grande, sendo que Davi não tinha feito nada de mal, nada de ruim para merecer, vamos dizer assim, ou para estar sofrendo aquela situação. Ele não havia semeado algo de ruim para estar sofrendo aquele tipo de perseguição. Então, é bem provável que foi nesse período em que Saul estava indo atrás dele, em que Davi ia para um lado e para o outro sem paradeiro, e isso foi durante anos que Davi foi perseguido. Provavelmente foi nesse período aí de intenso sofrimento que Davi escreveu esse salmo aqui, em que ele chega a dizer: ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Aos olhos de Davi, parecia que Deus tinha se esquecido dele. E ele diz: até quando meu coração vai se encher de tristeza? Porque imagina você não ter paradeiro, você não viver em paz, mas todos os dias estar fugindo de alguém que quer literalmente tirar a sua vida, sendo que era a maior autoridade em Israel, que era o rei Saul. Então Davi não conseguia ficar plenamente tranquilo, ele estava sempre fugindo, ele estava sempre em fuga. Então ele estava sempre aflito, estava sempre triste em relação a isso, não somente por causa dele, mas por causa de sua família, que também precisava estar fugindo, e também por causa de todos os soldados que acabaram cercando Davi ali, estavam junto com ele, eles também estavam fugindo junto com Davi. Então era uma perseguição dia e noite, todos os dias. Então Davi, olhando para esse cenário em que tudo estava ruim, em que tudo parecia mal, em que parecia que tudo estava dando errado aos olhos dele, ele começa a questionar e dizer: Deus se esqueceu de mim. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu estou sofrendo tanto assim? E às vezes é assim na nossa vida. Aos olhos naturais, a gente olha e a gente só enxerga destruição, a gente só enxerga sofrimento em algumas fases da nossa vida. Parece que está dando tudo errado e a gente começa a pensar: Deus se esqueceu de mim. O que será que eu fiz contra Deus para merecer isso? E esses são pensamentos lógicos que muitas vezes vêm na nossa mente e vêm no nosso coração. E isso é algo natural. E é nesse momento em que a gente tem a oportunidade de nós provarmos se a nossa fé de fato é verdadeira. Porque a gente mostra que a nossa fé é verdadeira quando a gente olha e a gente vê que está dando tudo errado. É quando a gente não sente nada, assim vamos dizer, algo sobrenatural da presença de Deus. E quando a gente não consegue ver de imediato uma saída para aquilo. Então, quando aos nossos olhos tudo está dando errado, quando a gente não sente nada diferente, mas ainda assim nós permanecemos obedecendo a Deus. Mesmo assim, a gente continua fazendo aquilo que está correto, a gente continua adorando a Deus, orando. É nessa hora que a gente está provando que a nossa fé é real, porque buscar a Deus quando está dando tudo certo, ou quando a gente está sentindo algo extraordinário, a paz de Deus, isso é fácil, isso é cômodo. Mas agora, quando não há indícios
da presença de Deus, vamos dizer assim, quando não há indícios de que Deus está ali no nosso barco, mas a tempestade assola o nosso barco e Jesus, a gente não está enxergando Jesus ali, é nesse momento em que a gente tem a oportunidade de provar que a nossa fé é real. Ou seja, eu preciso crer no Senhor não só por aquilo que eu recebo de bem da parte dele, não só pelas coisas certas que dão na minha vida, não só por eu sentir um arrepio ou sentir algo diferente, mas eu preciso crer no Senhor e provar que eu creio nele por saber que está escrito. Saber que está escrito que Jesus prometeu dizendo, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E quando ele disse isso, ele não estava isentando os seus discípulos do sofrimento, porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando está dando tudo errado aos nossos olhos e quando a gente não sente nada de diferente, de sobrenatural, aí é que nós precisamos praticar e exercer a nossa fé real e verdadeira. Porque a Bíblia mostra que a fé verdadeira, ela não vive baseada naquilo que vê, mas nós cremos no Senhor, nós temos a esperança. E a gente vê que esse salmo é uma oração e ao mesmo tempo é uma canção. E termina esse salmo, começa falando, o Senhor esqueceu de mim, até quando? Por que eu estou sofrendo? Até quando eu vou ficar sofrendo? Mas lá no final do salmo ele diz assim no verso 5, eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás, e porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Porque esse é o poder da oração e esse é o poder da adoração verdadeira. Que enquanto a gente está ali abrindo o nosso coração para Deus, enquanto nós estamos orando, falando das nossas aflições, ou então enquanto nós estamos cantando louvores a Deus, ou quando nós estamos exercendo a nossa fé em obediência, porque a obediência é o maior grau de adoração que existe. Então, quando nós estamos adorando a Deus, orando ao Senhor, o cenário começa a ser mudado. A tempestade pode não parar ao redor de nós, mas para dentro de nós. O Senhor, ele vai nos renovando, ele vai nos enchendo de vida, ele vai nos enchendo de alegria. Então a oração, ela não muda Deus, mas ela muda nós em relação à circunstância que nós estamos vivendo. E aí a gente consegue enxergar o próximo capítulo pela fé, porque virando a página, Deus já tem o próximo capítulo escrito na tua vida. E ele sabe que essa fase de sofrimento, de aflição na tua vida agora é somente uma preparação para tu viver a glória do próximo capítulo. Por quê? Porque esse momento de aflição, essa fase, esse capítulo de aflição agora ela está te preparando em humildade, em reverência e obediência a Deus, para que no próximo capítulo de glória tu não venha te perder, tu não venha te envaidecer, tu não venha se tornar orgulhoso e descartar Deus da tua história. Então, Deus não te esqueceu, Ele está apenas te preparando, te forjando, para que tu busque a Ele não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. E para que tu tenha uma fé madura e não uma fé infantil, que só crê naquilo que vê, naquilo que está experimentando, só crê quando sente um arrepio, alguma coisa sobrenatural. Não, nós precisamos ter uma fé madura, que mesmo quando a gente não vê indícios físicos, ainda assim nós continuamos crendo porque está escrito. Então, essa era a mensagem de hoje. Deus não esqueceu de você. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com os teus contatos. Peço que você deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar as nossas mensagens para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Ative o sino de notificações. Eu também vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos para você estudar conosco, ampliar o seu entendimento bíblico e ampliar a sua fé. Que Deus abençoe muito a sua vida, um grande abraço e até amanhã.